Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs, aquela dose semanal sobre fundos imobiliários para você, diretamente aqui do canal do InfoMoney. Hoje, na edição de hoje do Liga de FIIs, só louco para perder, né? A gente recebe o Charles Mendlovics, mais conhecido como economista sincero, maior influenciador na área de investimentos do país, segundo o ranking da Ambima. Ele que já conta aí com mais de 575 mil inscritos no YouTube e outros 433 mil seguidores no Instagram, só para falar dessas duas redes sociais. Hoje, aqui no Liga de FIIs, ele vai falar sobre a trajetória dele como investidor, vai falar um pouquinho aí sobre como chegou, né, ao conhecimento que tem hoje, da relação com os fundos imobiliários, vai responder o nosso pinga-fogo do Liga de FIIs aqui, não vai ter moleza para o Charles, não. Eu estava até dando uma conferida aqui no roteiro, uma pergunta da Mafê, ó, vai ser jogo duro pro Charles, né? Romário ou Roberto Dinamite? Aí acaba com o coração do vascaíno. Pois é, este é o pinga-fogo, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas brincadeiras à parte, né? Em alusão à Copa do Mundo de 2022, o Charles montou uma seleção de fundos imobiliários e, claro, vai falar um pouquinho sobre o assunto aqui no Liga de FIIs. Então, pessoal, para receber bem o nosso convidado, vamos deixar aí o seu like, compartilha este vídeo, se inscreva no nosso canal, dá aquele tapa de leve no sininho, toda nova transmissão do InfoMoney você será avisado, não perderá nenhum detalhe e também deixe seu comentário, muito importante aí sua participação aqui no Liga de FIIs. Boa noite, cidade, estado ou país de onde está falando e qual a frase não, né? Qual reflexão do Charles você mais gosta, mais se identifica? Eu ouvi uma recentemente, ele falando sobre aí a possibilidade de girar a carteira, fazer mudanças pontuais na carteira de FIIs. Aí ele lembrou, né? Lucro nunca deu prejuízo. Adorei, né? Enfim, tem uma frase legal do Charles? Coloca aí no chat também e deixa seu boa noite para toda a nossa audiência, para os investidores aqui do Liga de FIIs. Um outro destaque de hoje, um outro recado, antes de a gente passar a bola aqui para a nossa bancada, relatório da Levante, sim, hoje tem relatório da Levante, principalmente para você que está com dúvida, né, se aporta em fundo de tijolo, se aporta em fundo de papel, conheça o ponto de vista da equipe da Levante em um relatório que está disponível aí no nosso chat, só clicar no link que o Henrique Donadi está deixando aí neste momento, é de graça, não custa nada então para conhecer a opinião de um time repleto de especialistas sobre uma dúvida bem recorrente no mercado de fundos imobiliários atualmente, já que vivemos aí um período de deflação pontual, segundo os especialistas. Aliás, vamos até ouvir a opinião do Charles, né, economista, sobre o tema. Então, os fundos de papel são um pouquinho prejudicados aí. E também temos o desconto oferecido pelos fundos de tijolo atualmente. Então, fica essa dúvida em relação onde aportar neste momento, fundo de tijolo ou papel. Conheça a opinião da equipe da Levante neste relatório exclusivo para você, investidor do Liga de FIIs. Então, like, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e comente. Sua participação é muito importante. Falei demais? Vamos para o nosso debate. Agradecendo a participação do Charles aqui no Liga de FIIs. Tudo bem, Charles? Como você está? Tudo ótimo, muito obrigado aí pelo convite, ainda mais nesse momento que os fundos imobiliários estão vivendo, né? Finalmente, depois aí de quase um ano apanhando, né? Vilão, vai taxar, não vai taxar, despencou e Selic subindo mais uma pancada, né? E começou a virar o patinho feio da carteira de todo mundo, e agora a gente tem essa alegria de estar de novo colhendo os frutos aí do longo prazo, né? Obrigado mesmo pelo convite. A gente que agradece, agradeço também a participação aqui da Mafê Violati. Tudo bem, Mafê? Como está? Boa noite, Wellington. Boa noite, Otuque, meu companheiro aqui de liga. Boa noite especial ao Charles, nosso convidado. Muito obrigada por ter topado o convite aqui, estar com a gente. E também boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Acho que o papo vai ser legal hoje aqui. Muito bom, muito bom. E aí, Otuque, tudo bem? Tudo certo? Boa noite, Wellington. Mafê também, boa noite. Boa noite especial para o Charles também.
Obrigado aí por ter aceito o nosso convite. O Charles, que é o economista sincero, quando eu conheci ele, eu que venho um pouco do meio acadêmico, o principal bordão que eu gosto do Charles é economia sem enrolação. Acho que ir direto ao ponto. Então o Charles aí é o homem dos bordões, esse que eu mais gosto aí. Então vai ser um bate-papo muito bom hoje. Aliás, quero ler aqui no chat aqui os bordões preferidos, né, dos investidores aqui do Liga de FIIs. Ô Charles, enquanto o pessoal está comentando aí e destacando aí seus bordões, suas frases, eu queria saber um pouquinho mais de você, de como começou, né, essa sua pegada aí por investimentos, como é que você se descobriu investidor, quando deu aquele estalo, né, de que a coisa funciona realmente, tem futuro. Conta um pouquinho para a gente aí sobre sua trajetória. Tá, vamos lá. Eu sempre gostei muito de economia, tecnologia, isso eu falo muito no canal, mas como investidor mesmo, foi ali no iniciozinho dos anos 2000, porque eu estudava economia, me formei em economia na UERJ, no Rio de Janeiro. Não era uma época tão fácil de se investir, então eu falo para todo mundo, cara, hoje em dia qualquer um investe, é uma coisa ridícula, você pega o seu telefone, você baixa aí o app da Rico, da Clear, da própria XP, mas eventualmente você pode até baixar outra corretora, mas tem muita coisa grátis, tem muita coisa rápida. Então, hoje você baixa o appzinho, sei lá, no mesmo dia você consegue investir R$100, né? No início dos anos 2000, não era bem assim, até no final da década de 90 também. Você tinha que conhecer alguém de corretora ou alguém no banco. Então, eu tive a sorte de ter um amigo na minha sala da faculdade que trabalhava numa corretora, que na época era a maior corretora, e ele levou os papéis para eu assinar. Ele levou na sala, abriu conta para uma turma, depois eu tive que mandar fax, fazer todo o processo. Aí eu comecei a investir no iníciozinho dos anos 2000, ali por 2004, 2005 começaram a surgir os primeiros home broker nesse modelo que a gente conhece. Quer dizer, você já conseguia sozinho, pagando uma nota, né, de corretagem, de internet, tudo, você já conseguia sozinho fazer aí suas compras. Aí nessa época que eu comecei a investir mais pesado, dentro do dinheiro que eu tinha, né? Não tinha tanta grana ainda, trabalhava muito, e comecei a perder também, porque normalmente é o que acontece com o investidor, né? A gente começa, quer ganhar um pouquinho a mais, longo prazo é o caramba, aí conhece day trade, conhece opções, conhece fulano, ciclano, cai num grupo de bate-papo falando só que a ação tal vai multiplicar 100 vezes. Então, até uma coisa que me ajuda muito a entender o público que me segue é ter passado por essas etapas como investidor. Não fui investidor que começou, pegou o dinheiro, colocou só em ativos bonitinhos, e aí aquilo foi multiplicando. É uma história bonita que deu um filme da Disney, por exemplo. Meu caso não, meu caso é aquela tragédia que depois acabou bem, né? Você perde dinheiro com day trade, depois perde dinheiro com opções, depois perde dinheiro na dica de ação, e aí uma hora você fala, cara, eu acho que nesse caminho aqui eu nunca vou ganhar dinheiro. Então, quais são as outras formas que existem? Como é que eu posso usar a minha experiência pessoal, eu trabalhava com crédito, para ganhar dinheiro no mercado financeiro? E aí eu entendi que eu só poderia ganhar dinheiro com o tempo investindo em bons ativos. E aí você acaba, meio momento eureka, né? Você descobre, caramba, é assim. Por outro lado, eu também tenho a vontade que as pessoas têm de investir em ativos que têm potencial de alta, né? Todo mundo tem aquele monstrinho do tipo, porra, cara, eu vou comprar isso aqui, vai multiplicar. Então, o formato que eu identifiquei, que eu consegui, que é onde eu penso no longo prazo, mas eu alimento esse monstrinho que existe dentro de todo mundo, é investindo 90% em ativos que têm um pouquinho mais de segurança e 10% em ativos que têm risco, mas têm um potencial explosivo. Fundos imobiliários, por exemplo, quase todos que eu invisto entram na categoria dos 90%. Criptomoedas, por exemplo, vai estar nos 10%, mas já me deram muito, muito dinheiro mesmo, ficaram 20, 30, 40, 50 em alguns casos. Então, esse balanceamento eu fui aprendendo, né, como investidor ao longo de, sei lá, quase 25 anos, como investidor, mas não como investidor desses gestores de fundo que foram crescendo o patrimônio enormemente. Eu fui crescendo, aprendendo, aí óbvio que de uns anos para cá o meu resultado tem sido exponencial, que efetivamente eu aprendi, né? Que o mais importante é você não perder. Você começar não perdendo, isso já faz uma grande diferença. Então seria isso minha trajetória aí de quase 20 anos
entre altas e baixas do Brasil. As pessoas começaram a investir há 2 anos, 3 anos, estão percebendo o seguinte: não basta ser um bom investidor, você vai sentir oscilações na sua carteira pelo cenário, né? Dificilmente alguém agora está com uma carteira nos últimos 3 anos com 200%, 300% de rentabilidade. Por quê? Porque o mercado caiu, subiu, caiu, oscilou. Você tem que se manter vivo e ganhando com o tempo, né? Utilizando todas essas estratégias. Você vai ter fundo imobiliário, ação, cripto, renda fixa, um caixa. Então, essa minha carreira, assim, como investidor, ela veio ao longo do tempo facilitada um pouco por ser economista, né? Então, eu faço o que eu gosto. Não é uma coisa do tipo, caramba, agora eu tenho que pegar relatório de fundo imobiliário. Eu tô cheio aqui em volta, eu tô sempre cheio de papel de fundo imobiliário. Até sou meio velho, né, nessa questão, eu não consigo olhar só na tela do computador, sabe? Eu saio imprimindo todos os relatórios, marco a caneta. Então, minha mochila, se um dia vocês me encontrarem, você pode falar, abre a tua mochila aí. Cara, vai ter relatório do HTMX, do VISC, do Vino, porque eu gosto de olhar no papel ali, ler, tiro a minha conclusão e aí tomo a minha decisão de investimento e vou mexer nisso 2, 3 meses depois. Não precisa... É até um ponto legal da gente falar, para eu não esquecer, é tranquilizar o investidor. Investir em 10 ou 15 fundos imobiliários não vai te causar uma obrigação de todas as semanas olhar se o fundo fez uma obra, comprou um negócio, vendeu outro. Calma, cara. Pô, você vai ter 10 a 15 fundos justamente até para diluir o risco de estar acontecendo alguma coisa que você não sabe. E sempre vai acontecer. Eu analiso tudo aqui. De vez em quando acontece negócio que eu falo, puta, não... O Betra, por exemplo, foi um fundo que ninguém esperava, deu um problema. Como é que eu vou saber que aquilo vai acontecer? Por que eu passo tranquilo por isso? Porque ele é um dos 20 fundos que eu tenho. Então, se ele perder 10% do valor, cara, na minha carteira isso vai ser irrisório. Então, essa questão de investir também demanda um pouco de tempo. As pessoas têm que ter um pouquinho de paciência. Que ninguém tem, eu não tinha, tá? Mas deveriam ter, né? Charles. Muito bom. Vai você, Mafê. Não, eu queria, já que ele começou a falar do assunto fundo imobiliário, eu queria até entender um pouco de quando começou essa relação com fundos imobiliários e como começou, e também entender hoje da sua carteira, qual a representatividade dos fundos imobiliários dentro da sua carteira de investimento total, né? O quanto eles têm de parcela ali da sua alocação. Tá, vamos lá. Os fundos imobiliários nesse formato que a gente conhece, de liquidez, quantidade, setores. Olha, o Thiago pode até falar um pouco sobre isso, mas a gente está falando o quê, Thiago? 2017 para cá, né? Exato. A gente está falando de um salto de 100 mil investidores. Então, até 2017, eu também era um cara que olhava, falava, pô, mas isso aqui, olha a liquidez, olha não tem tanta diversificação, não tem nada. Então, de 2017 para cá, mais especificamente de 2018, que eu olhei e falei o seguinte, cara, isso aqui vai ser o grande mercado brasileiro. Eu ainda acho que esse mercado de fundos imobiliários, que a gente acredita que já, caramba, estamos com 1.700.000, 1.800.000, vai chegar a 2 milhões. Cara, o brasileiro adora imóveis. Todas as pessoas que eu converso sobre fundos imobiliários, que eu explico e que não investem ainda, me perguntam a mesma coisa. Tem certeza que é isso que você está falando, Charles? Eu falo, não, eu tenho, cara. Não, mas não pode ser. Aí paga todos os meses, aí não sei o quê, aí não tem imposto ainda, então... Aí eu comparo com o aluguel. A pessoa acha que eu estou tirando até alguma vantagem daquilo ali, porque comparando com o imóvel físico, comparando ao longo do tempo, comparando a facilidade de diversificação, a vantagem de você investir e poder fatiar aquilo, né, retirar pedaços. Para quem não está entendendo, por exemplo, eu tenho um imóvel físico, R$1,5 milhão. Se eu quiser tirar 10 mil alugado para alguém, eu recebo meus aluguéis. Se eu quiser tirar 50 mil para trocar de carro, eu não consigo. Ou eu vendo aquele imóvel, ou eu não vendo. Se você tem R$1,5 milhão em fundos imobiliários, aquilo foi subindo, daqui a pouco tem 1.800.000, você pode se dar o luxo de falar, cara, agora eu vou para Paris com a minha família, ou agora eu vou para Disney com a minha família, eu vou retirar 30 mil dali, aquilo vai continuar rendendo ao longo do tempo, mas eu vou tirar um pedaço daquilo ali. Um imóvel grandão que você tem, você vai ter que vender eu já investi em imóvel físico, ainda invisto, tá? Você não vende a hora que você quer. O imóvel que eu mais demorei a vender, eu demorei 1 ano e 7 meses.
e foi um que eu achei que eu ia vender rápido. E aí? Agora, fundos imobiliários. A turma está assistindo a gente aqui agora à noite. Você não vai conseguir vender agora, mas amanhã você vai conseguir vender e já pegar o seu dinheiro e já fazer o que você quer. Então, para muitas pessoas não é uma vantagem, quando elas não precisam. Mas e quando você precisa? E quem tem 500 mil em fundos imobiliários e aí, de repente, precisa daquele dinheiro e pode pegar? Quem tem uma casa não pode pegar. E dinheiro na mão gera mais dinheiro, porque ele te gera uma oportunidade. Então, a gente pode até falar depois, eu volto e meio, eu faço mexidas cirúrgicas na minha carteira, que me dão uma rentabilidade enorme. Por quê? Porque eu tenho liquidez. Eu uso um dinheiro que eu já estou usando. Eu não pego um dinheiro novo para comprar fundo imobiliário. Então, o HCTR caiu 17% lá, que nem caiu num dia. Eu não tinha caixa disponível para aquilo, mas eu simplesmente vendi outras posições em fundo, comprei, quando ele subiu 20%, 25%, eu vendi de novo. Então, eu uso o próprio dinheiro dos fundos imobiliários para fazer mais dinheiro com fundos imobiliários. Imóveis é uma coisa mais difícil, é ter um terreno. Pintou um outro terreno barato para você comprar. Como é que você faz? Você vai pegar dinheiro emprestado num puta juros? Não vai. Você não consegue ter essa flexibilidade dos fundos imobiliários. Então, voltando a desde quando eu invisto nesse formato, 2018, 2019, a minha paixão por fundos imobiliários, vamos falar assim, e aí eu comecei a mergulhar e escutar especialistas como o Nod, como o professor Baroni, pessoas que já carregavam uma expertise diante desse mercado ficar tão grande. Então, eu também tenho muita humildade para falar, cara, quem são os melhores caras nisso? Pô, eu vou dar uma martelada na cabeça do cara e sugar tudo que eu puder de conteúdo dele nesse aspecto. Até porque eu estou aqui conversando sobre fundos imobiliários agora, daqui a pouco eu vou entrar numa videochamada para falar sobre a mudança da Ethereum, que é uma criptomoeda que é a segunda mais importante e que está mudando a rede dela, o formato dela de distribuir recompensa. Então, eu falo sobre múltiplos assuntos. Eu preciso estar bebendo dessa fonte em cada um dos melhores caras disso. E nos fundos imobiliários, eu peguei os melhores caras que eu acreditava e comecei a estudar muito o que eles estavam falando e sempre converso com a turma. Fundo imobiliário é relatório. É relatório. Então, você quer entender um fundo imobiliário? Imprima o relatório. Se você é mais moderno que eu, pode ser num tablet, pode ser no computador, mas dá uma lidinha. De papel não, tá? A gente pode depois falar, porque papel, para mim, até se encaixa numa outra categoria. Eu tenho mais fundos de tijolo do que de papel. Mas fundo de tijolo, basicamente, é você pegar um relatório, analisar, olhar os ativos, fazer isso a cada 2, 3 meses, acompanhar a tua carteira e pronto. Não tem muito mistério. Isso, então, eu comecei dessa forma, mais especificamente de 2018, 2019 para cá, começar a ser uma parte representativa da minha carteira. O percentual, olha, hoje a gente pode falar uns 35% da minha carteira estão em imóveis físicos, que agora é um imóvel grande, e fundos imobiliários, tá? Esse imóvel está à venda e esse dinheiro vai migrar para fundos imobiliários. Então, eu não gosto de separar quantos por cento está em uma coisa ou outra. Em imóveis, eu tenho mais ou menos isso. Talvez uns 30, 35 em alguns momentos. Mas estou correndo para vender esse imóvel logo para aportar em FIIs. Já queria ter feito isso antes, mas como eu mesmo disse aqui, você não vende um imóvel a hora que você quer. E sempre que você está pensando em vender, tá cheio de gente querendo, né? Pô, tem fulano querendo, fulano, pô, tem anúncio no jornal. Aí você fala, então vou vender. Aí, caramba, não tem ninguém aqui. Some todo mundo. Então, a venda do imóvel não é na hora que você quer. Apesar de que eu já fiz bons negócios em imóveis físicos, eu comprei 2 imóveis na planta ali no final de 2015, 2016, que a gente estava numa crise muito feia, e num deles eu ganhei 100%. Então, você também faz bons negócios em imóveis físicos, mas é mais difícil, tá? Fundo imobiliário é uma coisa muito bacana e que o brasileiro não conhece. O brasileiro não conhece fundo imobiliário. 1.700.000 pessoas é nada, assim. É meia dúzia de gente que descobriu por acaso, entendeu? Não começou ainda. Esse é um mercado para 5 milhões, 10 milhões de pessoas, assim, tranquilamente. Não digo o cara ter 100 mil reais em fundos imobiliários ou 500 mil, mas ter 10 mil, ter 5 mil, ter alguma coisa. Da mesma forma que está na moda agora que o brasileiro descobriu essas contas remuneradas,
tipo PicPay, Nubank, C6, que você deixa o dinheiro rendendo ali. Cara, quem sabe daqui a pouco a gente não vai ter produtos em fundos imobiliários, tipo FOFs rendendo um valor com liquidez diária ali. Cara, o mercado pode ter uma sofisticação, a gente não sabe. Um outro ponto também, que eu tenho estudado muito, que aí mistura cripto com fundos imobiliários, é a chamada tokenização de ativos, que muitas empresas já estão investindo. Então, não necessariamente a gente vai comprar cotas de fundos imobiliários só na B3. Eu vou poder, daqui a pouco, montar a minha carteira de fundos imobiliários. Eu posso comprar 5 milhões de reais em fundos imobiliários, transformar isso em tokens e disponibilizar isso para o público. Parece meio viagem, tá? Mas já está acontecendo num nível menor. Então, já tem empresas que estão tokenizando ativos de aluguéis, por exemplo. Então, esse mercado nos próximos 10 anos, tá? Não vai acontecer muito antes que isso. Ele vai mudar muito e isso vai atrair jovens, vai atrair mais investidores, vai ficar mais fácil, apesar de que é muito fácil investir em fundos imobiliários, né? Então, o que eu falo assim, eu invisto, mais pesado desde 2018, 2019, uns 30, 35, quero aumentar e esse mercado vai crescer muito. Seria mais ou menos um resumo. E eu sei que eu demoro um pouco para responder, para ficar mais completo. Tá ótimo, Charles. Aliás, vale o like aí do pessoal, esse panorama todo aí que o Charles traçou aí pra gente. Vale o like, deixa aí seu like, compartilha o vídeo, ajuda bastante o canal. E quem tiver interesse no imóvel do Charles, né? Quem sabe, de repente, pinta um investidor na aí, praia, né? Já 15 ajuda, minutos do Beto Carreiro. Porra, você não vai Olha pra só. Disney agora com esse dólar 5, né? Vai no Beto Carreiro, pô. Entendeu? Maravilha, Thiago Otuki. Vamos lá. Bom, Charles, o canal Economista Sincero sempre, como comentei aqui, vai direto ao assunto e você tem uma playlist grande, inclusive é a maior, né, de fundos imobiliários, tá vendo? Tem mais de 200 vídeos. Agora eu sei porque boa parte da tua carteira é composta aí por imóveis ou fundos imobiliários. E você até fez um último vídeo bem interessante, né, da tua seleção. Então você costuma falar de forma objetiva aqueles fundos imobiliários que você está estudando. Eu já sabia que você usava o papel, né? Você até nos vídeos você sempre mostra os relatórios impressos, né? Mas eu queria saber, Charles, qual que é a tua estratégia, que você normalmente já passa pronto ali. Eu estou estudando esse fundo aqui, eu gosto dele por tais características, mas você tem uma estratégia, um método específico para você escolher um fundo imobiliário, você, tipo, fundo de tijolo, por exemplo, o que você olha, né, e como é que você compõe uma carteira, né, quer dizer, também desse ponto de vista mais global, assim, da tua estratégia. Tá, vamos lá. Eu tenho um método. A primeira coisa é entender que eu não consigo ver tudo, tá? A gente acabou de falar que os fundos estão crescendo muito, que de 2017 para cá o número de fundos explodiu, de emissões explodiu, tudo explodiu. Então é ótimo para o mercado. Mas para um sujeito, pessoa física como eu, começa a ficar complicado. Porque assim, será que eu conseguiria acompanhar 50, 100 fundos imobiliários? Não. Porque eu estou acompanhando aqui fundo imobiliário, aqui eu estou acompanhando cripto, aqui eu estou acompanhando investimento no exterior. Então, você começa a ficar às 11. Então, a primeira coisa que eu entendi é o seguinte: infelizmente, eu tenho um número X que eu posso cobrir. 30, 40, 50 fundos que a gente pode conversar aqui. Porque eu vou estar cobrindo também 30, 40, 50 criptomoedas. Se você quiser virar aqui agora à noite essa live, né, esse bate-papo em cripto, a gente vai. Se você quiser virar em ETF, a gente vai. Então, eu entendi o seguinte: eu tenho que limitar. Tá? Então, o número de fundos que eu consigo acompanhar e entender o que está acontecendo, os 30, 40, no máximo 50 fundos. Para isso, eu imprimo os relatórios. Muitos fundos eu não tenho, sonho em ter. Eu posso dar o exemplo aqui do FIB11, que é um fundo que, se a audiência aqui não conhece, pode falar nos comentários, FIB11, mas é muito conhecido, acho que o Thiago conhece, né? Sim. E é um fundo que ele é detentor de um parque na cidade que eu estava morando, que é Joinville, Santa Catarina. Eu morei 15 anos. Só que quando eu visitei esse fundo lá para conhecer e tal, ele estava num preço assim surreal. Então ele virou aquele fundo que eu sempre passava. Sabe aquela loja que você passa na vitrine, olha e fala, puta, esse mês não dá, amanhã eu passo. E mês passado deu. Eu consegui, eu tinha o dinheiro, ele estava num preço justo. E por eu acompanhar, vou até falar aqui,
porque ele já deu uma subida, já subiu 11% de quando eu comprei para cá, porque eu achei que ele estava no meu preço justo, abaixo do valor patrimonial. É um ativo muito bom, é um ativo que fere algumas questões que eu tenho para a escolha de fundo imobiliário. A gente pode entrar, que é ser multiativo, multi-inquilino, mas ele tem uma característica particular. Então, o meu processo de escolha eu defino um limite, tá? Então, provavelmente, se vocês me perguntarem sobre vários fundos imobiliários, eu falo assim, olha, já ouvi falar, mas nunca peguei. Por quê? Porque eu também já me limito a não ficar me aventurando em muitas coisas. Então, o primeiro ponto é esse. Tem fundos que eu conheço, que eu olho, que devem ser aí de 30 a 50, vai. E eu me limitei a isso. Fundos com muita liquidez. Por que liquidez? Porque eu tenho que comprar para mim e eu falo muito sobre isso. Pô, se eu ficar falando sobre fundos que têm 100 mil reais de liquidez ou 50 mil reais, eu causo um problema para todo mundo. Eu não consigo mais comprar, a pessoa não consegue mais comprar, eu não consigo sair quando eu quero sair do fundo. Então, alguns fundos que eu acho interessante e que tem uma liquidez muito pequena, eu também não estudo, porque não vai servir para mim, não vai servir para os meus amigos, não vai servir para quem eu falo no canal, não vai servir se um dia eu quiser ter um FOF. Não descarto a possibilidade de eu criar um FOF meu em algum momento, em parceria com alguma asset. A própria Levante, que vocês estão falando sobre relatório, eu acho que eles têm asset, têm relatórios incríveis, de vez em quando até divulgo alguns relatórios. Então, o fundo tem que ter liquidez, tem que ter bons gestores e bons administradores. Se você, de repente, me falar agora que surgiu um gestor novo, e o gestor, para quem não sabe, é aquele que vai cuidar do meu dinheiro, né? O gestor, ele vai tomar aquela decisão. Muitas pessoas não sabem o que é o gestor, o que é o administrador, o que é a empresa que imprime o relatório. E o gestor é o cara que vai tomar a decisão. Eu dou para ele 500 milhões. Ele que vai decidir, eu vou comprar o prédio tal ou o prédio tal. Então, o gestor tem que ser alguém que tenha uma experiência. Também não precisa ser... você não precisa saber o nome de todas as pessoas que trabalham naquela gestora. Então, tem que ser uma empresa com boa gestão e boa administração, um fundo, né? Eu tenho alguns já que eu conheço, tento não colocar muito mais coisa. Não entra na minha carteira e na minha seleção monoativo e monoinquilino, não entra. Porque eu posso correr riscos do mercado. Mas, porra, eu ficar correndo atrás de risco não existe, né? Então, eu vou pegar um shopping, um fundo imobiliário com um shopping, o ALZR lá, né, que muita gente gosta e pode ser até bacana. Mas dá um problema na rua lá, alaga tudo. O shopping vai passar por um problema e ou cai alguma coisa, quebra, Deus me livre, desmorona. Ah, mas tem seguro. Mas eu não quero ganhar o meu dinheiro do seguro, eu quero ganhar o meu dinheiro do aluguel, né? A gente pode até falar sobre isso, sobre inadimplência, vacância e tal. Então, para não sofrer disso, que eu sei que uma hora os fundos podem sofrer, monoativo e monoinquilino nem pensar. Ah, mas tem um fundo aqui que o inquilino é a melhor empresa do Brasil. Também não quero correr esse risco, e essa empresa pode um dia ter algum problema tal. Então, eu coloco algumas travas que me facilitam para chegar ali nos fundos mais conhecidos, mais líquidos, que são de segmentos diferentes. Também não adianta eu falar aqui que eu tenho todas essas características e te falar 18 fundos de logística que eu tenho na carteira. Quer dizer, o cara só tem um segmento. Dá problema nesse segmento, eu vou me ferrar. Então, eu criei várias travas para me proteger de mim mesmo, para que eu não faça nenhum tipo de cagada. E isso me ajuda muito. E as pessoas começam a estudar também. Pô, por que ele não gosta de monoativo? Por que ele não gosta de monoinquilino? Por que é importante ter vários ativos em boa localização? E com isso, eu aprendo para tentar explicar para a turma e vou errando também, como eu disse aqui. Pô, eu tento cuidar de boa administração, boa gestão. Aí eu compro lá o Betra, vem uma bomba. Eu errei? Não, isso acontece. Isso é um risco do mercado. Esse é o risco que eu quero correr, de comprar um negócio diversificado e ter esse risco. Agora, esse é um risco que pode acontecer. Da minha parte, eu posso aceitar. Da parte do administrador gestor, ele também tem que cuidar para não ter esse tipo de erro. Então, eu posso dar um exemplo aqui, que como eu sou muito entusiasta de fundos imobiliários,
quando começaram os FIAGs, os fundos ligados ao agro, eu investi num fundo, eu vou aqui falar o nome, né? Bom, você sabe que a economista sincera, eu não me preocupo de falar nada sobre. Eu investi no Quasar Agro, captaram o meu dinheiro e não compraram os ativos. Isso, para mim, é uma vergonha. Isso não é esperado. Isso não é esperado, né? Pô, se eu dei o meu dinheiro para o cara comprar ativo, eu já estou na expectativa que eles vão comprar o ativo. Então, também é importante que as pessoas entendam que nesse mercado a gente tem um outro problema em fundos imobiliários. Mas pela minha experiência de 25 anos quase investindo em várias coisas e, sei lá, quase 30 como economista estudando e trabalhando, os fundos imobiliários têm muito menos problema do que outros ativos. Se a gente botar na ponta do lápis aqui, vamos comparar com ação, com cripto, se botar na ponta do lápis, o investidor de fundo imobiliário dorme muito mais tranquilo que o investidor de muita coisa aí, se fizer direitinho, né? Porque não adianta também o cara vir aqui, pô, você tá falando isso, mas eu tenho 5 fundos imobiliários. Aí o cara tem lá o do cemitério, de Macaé, no Rio de Janeiro, que não tem inquilino. Porra, aí tá de sacanagem. Mas o cara que faz o dever de casa, olhou lá o valor patrimonial, bons dividendos, boa localização, o cara que fizer o dever de casa vai tomar pouco susto no ano. Vai se assustar, tá? Vai se assustar e faz parte. Mas vai tomar menos susto do que o investidor de muitos ativos. E é isso também que me faz acreditar nos fundos imobiliários. É um jogo de longuíssimo prazo, entendeu? Não é uma coisa para a pessoa ficar milionária agora, mas quando ela descobre que é uma caixa registradora, todo mês, trilim, você abaixa o negócio e cai as moedinhas. Abaixa e cai, abaixa e cai. A pessoa vai entendendo isso, olhando no app. Pô, como é gostoso você receber ali 2, 3 vezes no mês, né? Aquele avisozinho, bom dia, você recebeu. Cara, eu recebo uma pancada, né? Mas muitas pessoas me marcam no Instagram assim, porra, obrigado, cara, foi o primeiro dividendo da minha vida, recebi 1,72, recebi 25, recebi 800. Tem gente que já recebe um salário mínimo por mês em fundos imobiliários. Ou seja, porra, tem pessoas que saem de casa, ficam 2 horas no trânsito, vão trabalhar, voltam, não sei o quê, ficar cansado, para receber um salário mínimo. O cara investindo em fundos imobiliários já tira um salário mínimo. Daqui a 3 anos, ele pode tirar o segundo. Daqui a 8 anos, o terceiro. E a pessoa está garantindo a aposentadoria dela, com bons ativos, com tudo. Pode diversificar mais, não precisa ficar só em fundos imobiliários. Eu sou até contra você ficar só numa categoria de ativos, ainda mais a cada 4 anos a gente lembra que existem eleições, a gente pode falar também sobre isso, mas os fundos imobiliários permitem essa questão de você receber, mudar. Didaticamente é muito bom como economista e professor falar sobre isso, porque a pessoa começa a ter uma ideia de que é possível receber um dinheiro todo mês, ao invés de todo mês se ferrar, por exemplo, no cartão de crédito, cheque especial. A gente não tem muito essa educação no colégio, na própria faculdade. Eu tenho amigos advogados, médicos, não entendem nada de economia, os caras não sabem. O sujeito se forma médico, 10 anos depois está ganhando 50 mil por mês, enrascado, devendo dinheiro. Eu conheço algumas pessoas assim. E, de repente, ali em fundos imobiliários, se o cara investisse 10 mil todos os meses, cara, isso vira uma bola de neve que a pessoa não tem nem ideia de quanto ela vai receber em dinheiro. Então, eu acho que a gente precisa levar essa palavra dos fundos imobiliários para a galera. Charles, e você até comentou no finalzinho aqui da bola de neve, né? Ou seja, reinvestindo esses dividendos. E aí eu fiquei com uma curiosidade aqui. Você tem uma preferência por uma carteira voltada para dividendos ou uma carteira voltada talvez para ganho de capital? Como que é hoje a sua visão? E aí já vou até emendar uma outra pergunta, talvez até levando em consideração um pouco do que eu vejo ali nas suas redes sociais. Acho que você é fã de um bom vinho, também gosta de um charuto, né? Eu acompanho e vejo ali. E aí, a gente sabe que esse gosto é refinado, não é tão baratinho, mas eu queria te perguntar também, os dividendos dos FIIs da sua carteira já estão pagando esse seu gosto refinado? Como que funciona? Quanto que você recebe mensalmente de dividendos de FIIs? Tá, vamos lá. Eu tenho esses gostos, fui adquirindo ao longo do tempo, porque eu comecei a vida assim, Kid Durango, cara, sem nada, sem carro, sem coisa. Trabalhei muito tempo no mercado financeiro, depois trabalhei numa empresa conhecida de refrigerante, Vermelha, né, que é a mais conhecida há alguns anos também.
e antes de vir para esse mercado como influenciador, né, que me vi obrigado a isso também. Chega uma hora que ou você decide se é ou não é, porque o trabalho, você sabe muito bem disso, toma um tempo da gente que as pessoas não imaginam, né? Então, eu tenho sim esse lado refinado de procurar estudar, gosto disso. Eu tenho um clube do livro também, que muita gente não conhece, porque eu leio muito, e eu acredito que a pessoa saia de algumas situações na vida com isso, com leitura, com cultura. E aí eu puxo para esse lado de gostar muito de vinho e charuto. Eu não sustento isso para responder a pergunta, com os meus dividendos. Por quê? Porque eu tenho a seguinte premissa. Eu coloquei o dinheiro em fundo imobiliário, em ações, tudo. Ele foi para o mercado, ele não é meu mais. Ele não é meu. Então, tudo que eu ganho é reinvestido. Se eu precisar de dinheiro, isso já aconteceu, tá? De um dia minha conta virar. Gastei não sei o quê, comprei isso, aquilo, principalmente mudança, comprei isso, aquilo, e virou a conta. Ó, se vira, meu irmão. Não posso tirar o dinheiro que eu investi. Por quê? Porque isso também é um pouco comportamental. Do momento que você decide que você vai passar a ser assim, eu não estou pedindo para ninguém ser muquirana, tá? Eu sou contra essa história de corta cafezinho, corta isso, aquilo, que aí você começa a criar uma cultura de escassez e isso não gera riqueza. Não vai te dar dinheiro e, pô, cortar cafezinho, aí você não toma café, daqui a pouco você morre, tua alma vai ficar penada rodando as padarias aí, infernizando todo mundo. Então, você pode tomar cafezinho, você pode fumar um charuto, pode tomar um vinho, pode fazer o que quiser, desde que não seja com uma coisa assim que vai te lesar, né? Sobre os valores que eu recebo, obviamente, eu não posso falar aí o número certinho, mas eu posso falar um negócio muito legal. O Barça, outro dia, declarou que já recebe 1 milhão por dia em dividendos. E ele não gosta de fundos imobiliários, tá? E eu respeito isso. Ele ganha 1 milhão por dia. E aí eu também tomei a liberdade de divulgar que eu já recebo 1 milhão por dia. Então, eu já recebo, se botar aí os fundos imobiliários, mais de R$1.000 por dia, quando a gente diluir, né, para as pessoas entenderem, a gente não recebe todos os dias, né? Importante o investidor de fundos imobiliários entender isso. Mas se a gente colocar no ano aí, eu já recebo 1 milhão por dia, né? Então já está um bom valor. Entendeu? E aí ficou claro valor. Que a estratégia também é totalmente orientada para o reinvestimento, né? Ou seja, ele não está utilizando desses dividendos mensalmente, ele está reinvestindo e fazendo com que o patrimônio cresça ao longo do tempo, né? Mafê, uma coisa que eu já percebi, e eu gosto muito de dar planilha, gratuitamente, assim, dar planilha, fazer conteúdo, mostrando para a pessoa o seguinte, cara, tenta esperar uns 5 a 7 anos, ficar investindo para ver o retorno do reinvestimento. Porque no início não aparece, entendeu? Não é como o juro do cheque especial e cartão de crédito que vai te assustar em um mês. Então, depois de 5 a 7 anos reinvestindo, é que você vai criar um negócio que é perpétuo, tá? Ele vai resolver a tua vida. Então, a minha grande briga com os seguidores é tentar sacudir o cara para que ele não vá embora agora, logo. Porque investiu R$1.000, aí tá recebendo ali R$10 no mês seguinte. Eu tenho que conversar disso aí, não, pega esses R$10 e compra uma cota da MXRF11. Não fica achando que é pouco. Porque senão ele se perde, fica com dinheiro na conta, fica... Não, compra uma Itaúsa. Compra alguma coisa, não vai gastar esse dinheiro. Depois que a pessoa cria o hábito, eu acho que isso pode demorar aí de 6 meses a 1 ano, pela experiência que eu tenho visto, acabou, ela não volta mais. Ela criou o hábito, ela quer o dinheiro todo mês, ela está recebendo no aplicativo, ela está vendo, pô, esse mês eu recebi 98, será que mês que vem eu vou receber 100? E aquilo vai virando Então é difícil, né? É como se fosse um pastor ele cuidando, a galera vai indo embora, eu vou tentando puxar de volta. Volta e meia a gente tem tentações, já aconteceu de eu perceber isso, por exemplo, quando o mercado de criptomoedas está em alta, eu recebo muita mensagem, Charles, não aguentei, vendi meus fundos imobiliários e comprei cripto. Eu falo, puta que pariu, todo um trabalho jogado no lixo. Você pode investir em cripto, você pode investir em ações, mas não liquida a tua carteira de fundos imobiliários. Você, com esse giro toda hora, não vai pegar os momentos de alta. E dito e feito, né? Quantas pessoas não venderam fundos imobiliários há 6 meses, 7 meses, quando estava horrível, aí agora os fundos estão com 10, 15, 20% de alta, principalmente tijolo, as pessoas estão voltando. Eu falo, porra, você não vai ganhar dinheiro.
vendendo na baixa e comprando na alta, e fazendo isso de forma recorrente. Então, esse nosso trabalho aqui, ele é muito importante para as pessoas, direcionar para o longo prazo, para o reinvestimento, e aí sim, em algum momento, a pessoa vai aproveitar com livro, charuto, viagem, porque é para isso também que a gente trabalha, vive ajudar os outros e tal. É isso. E Charles, você que comentou que tem uma experiência longa aí no mercado, lá no início dos anos 2000, né? Então, acho que na época você operava a Telemar, né? Então, com a tua experiência toda aí, mas a gente queria saber... Perdi uma grana, tá? Em opções da Telemar. Não é nem Telemar, opções de Telemar, né? Tem alguma coisa ainda, depois de mais de 20 anos aí de experiência de mercado, tem alguma coisa que tira a tua calma, assim, enfim, alguma coisa que você fica preocupado? Até queria comentar um pouco, você até citou, por exemplo, que o teu atacante do teu time é o Max Renda, né? Você falou que é um fundo que... Ali é gol, ali é gol. Mas teve um tempo aqui que a gente ficou preocupado, né? Até foi um liga aqui que teve muita audiência, do caso do Max Renda, queria, por exemplo, se isso tirou a tua calma, como é que tu... Porque eu sempre comento aqui que um dos principais fatores que eu considero importante para o investidor, principalmente o longo prazo, não é nem a questão técnica, né? Até que tu vai estudando, vai entendendo, tal. O psicológico eu acho que é importante, né? Então eu queria que você passasse um pouco aí dessa tua experiência aí. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, especificamente um problema em um fundo dificilmente vai tirar a minha calma, como eu tive agora do Betraca. Eu olhei lá, perdendo 30% do valor, porque perdeu um imóvel que seria 30% do fundo e tal. Por que isso não me tira o sono? Porque a quantidade de fundos que eu tenho, o valor em cada fundo, quando acontece uma queda dessa, e eu tenho fundos performando muito bem na minha carteira, muito, 25, 30, 40, 20, 19. Então, quando um fundo perde um valor de 15, 20, cara, eu não vejo impacto na minha carteira. Então, dificilmente um problema em um fundo de 20, que eu vou estar lá comprado, vai impactar. No caso do MXRF11, eu não fiquei assim preocupado, caramba, estou perdendo muito dinheiro. Provavelmente, e eu vi a Liga, vi os outros programas, entrei, me colocaram em grupo de WhatsApp, até tá, né? Grupo criado especificamente para discutir o caso. Todo mundo queria entender o seguinte: espera aí, esse problema é só no MX ou todos os fundos estão com o mesmo problema? É caixa, é competência, está pagando mais, está pagando menos? Então, como entusiasta do mercado, eu comecei a ficar assim, caramba, isso pode, não pode? Será que está fazendo certo? Será que os caras estão dando um migué? Pô, mas o fundo sempre pagou bem. Ah, mas sempre pagou bem por isso, então, entendi. Então, eu comecei a ficar querendo entender se o fundo estava fazendo alguma coisa errada, se o fundo estava fazendo alguma coisa certa e tinha sido pego no contrapé, como se tivesse feito uma coisa errada, se estava todo mundo fazendo coisa errada, e aí aqui a gente poderia sacrificar o mercado, atrasar o mercado em 5 anos. Quer dizer, tudo que a gente está falando de bom no mercado é organizado, tem boa gestão, tem não sei o quê. Ia poder ser conhecido como um mercado de malandro, né? Onde todo mundo está dando uma maquiada aqui e ali. Então, nesse momento do MX, eu não fiquei preocupado especificamente com o meu dinheiro no fundo. Eu fiquei preocupado e curioso e querendo correr para entender o quão prejudicial isso poderia ser para o mercado caso todo mundo tivesse fazendo alguma coisa errada. E aí também é um ponto importante, quando eu falei dos relatórios lá que eu imprimo, analiso e tudo, falar para os investidores o seguinte: eu imprimo o relatório, eu leio. Se o administrador ou gestor, se eles mentiram para mim no relatório e der algum problema, a culpa não é minha, porque eu tenho que acreditar ali no relatório. Ah, comprou por tanto, vendeu por tanto, fez aquilo. Então eu tenho que acreditar no relatório. E aí no MXRF11, brincadeiras à parte, eu brinco muito com isso, porque eu também quero tirar sarro, né? Que é o fundo que paga, até se acabar ele vai continuar pagando, porque ele está sempre pagando. E se ele quer alto, ele paga, se ele quer baixa, paga. Se entrar um ditador, vai pagar, é o fundo que paga, né? De qualquer jeito. Mas se ele fizer alguma coisa errada, teoricamente não é uma culpa nossa de... Puta, o cara no relatório está falando que está fazendo tudo certo, está olhando tudo certo. Até um outro ponto que a gente pode falar, que eu não sei se vocês iam tocar ou não, sobre se eu prefiro tijolo ou papel, a gente pode entrar depois nesse gancho aí
para falar sobre o MXRF11. Mas não tem nada que me tire muito o sono, não, tá? Hoje em dia não tem. Muito fácil para mim falar já com dinheiro, com ativos diversificados. Isso é muito fácil falar. Então, eu entendo o pequeno investidor. Só para encerrar esse tema, quem sofre muito? Aquele investidor que concentra valores porque o fundo está pagando muito dividendo. E a gente acha que isso é teoria, não é. Eu converso com muita gente. Há coisa de uns 2 meses, eu estava numa roda e um cara falou que tinha em um fundo imobiliário 2 milhões de reais e não tinha outros fundos imobiliários. Isso é uma insanidade. Pode ser o melhor fundo imobiliário, pode ser minha mãe administrando e sendo a gestora, que eu não invisto, porque você está correndo um risco desnecessário. Você tem 2 milhões, por que não tem 10 FIIs? Né? Você vai ter um FII e esse FII teve um problema, depois ele subiu, mas deu um problema. Que pena que eu não encontrei essa pessoa, porque ele deve ter ficado sem dormir, porque aí com 2 milhões num fundo, se cai 10, 15, 20%, te tira o sono, porque quanto tempo vai demorar, quantos anos para você recuperar o seu dinheiro com essa situação? Entendeu? Então, eu, por exemplo, acreditava, baseado numa teoria, num estudo, num case, que o HTMX subiria muito nas últimas semanas. Como subiu, ele está na minha carteira. Mas eu comprei um valor estipulado dentro da minha lógica. Eu não comprei R$1 milhão, até porque é difícil, que a liquidez é uma merda. Mas eu não saí fazendo uma loucura, entendeu? Então, mesmo acreditando com uma teoria, com embasamento que aquilo vai explodir, pode não acontecer, entendeu? Então, eu ainda acho que a concentração ela é a morte do investidor e uma hora vai acontecer, se você não cuidar, tá? Bacana, bacana. Eu queria até perguntar aqui para o chat quem é que está dormindo tranquilo, aproveitando até a colocação aí do Charles, né? Quem é que está dormindo tranquilo aí com seus fundos imobiliários? E até aproveitando essa questão de tranquilidade do investidor, Charles, a gente vive atualmente um período de eleições que sempre mexe aí com o mercado de renda variável, além de outras coisas, inflação, crise, guerra na Ucrânia, tal. Mas aqui internamente, principalmente essa questão eleitoral. Né, diante até de outros pleitos anteriores, a gente viu que sempre mexe um pouco com o humor do investidor. E a preocupação para uma nova gestão, né, uma nova gestão do atual governo ou de um eventual novo presidente. Como é que você está vendo tudo isso? Teve a questão ano passado da tributação dos dividendos, que é uma coisa que vai, volta, sempre é uma preocupação para o investidor, focado em renda passiva, focado em dividendos. Como é que você analisa tudo isso? Analiso com tristeza, né? Porque vão pegar nossos dividendos, cara. Isso aí, da mesma forma que eu falei que os fundos imobiliários estão ficando conhecidos, chegando a 1.700.000, talvez a gente já esteja com 1.800.000, né, Thiago, de 1.000 investidores. Não sei, mas acho o que último boletim já está quase esse número de 1.800.000. Acho que no próximo mês a gente vai bater essa marca aí. E quem sabe virar o ano com 2 milhões, né? Que seria um número que há 2 anos atrás eu ia falar 3 anos, impossível, tal, deixa de ser otimista, né? Então, eu acho bacana. Só que toda essa atenção atrai o Estado. O governo é um sujeito grande, com fome, e ele está olhando para o lado da mesa, os fundos imobiliários estão almoçando, então ele vai querer pegar um pedaço da nossa comida. Então, a primeira sensação que eu tenho é a seguinte: quem entrar vai querer tributar. A diferença vai ser o tamanho da mordida que vão querer dar no nosso sanduíche, entendeu? Porque o governo, infelizmente, não entendeu 2 coisas, tá? 2 coisas. Os fundos imobiliários são um ótimo veículo para auxiliar a aposentadoria das pessoas, sendo um regime onde a pessoa controla um pouco o que ela vai receber. Então, ele não entendeu isso. Você vai desestimular a pessoa a cuidar um pouco, em parte, da própria aposentadoria. E número 2, que fundos imobiliários não são uma categoria de investimento onde está todo mundo aqui nadando em dinheiro, a gente recebe dividendo e contribui zero com a sociedade. Não é porque fundo imobiliário, especuladores, latifundiários, não é nada disso. Fundo imobiliário, além de ser esse veículo que eu falei que contribui para a aposentadoria, previdência própria, tudo isso, ele contribui com a sociedade. Como? Você faz um loteamento, você constrói um prédio, você faz tudo, isso vai te gerar CRIs
que você vai lá no fundo imobiliário e fala, olha só, eu fiz um negócio aqui, um loteamento, construí um prédio, toma aqui esse título, me dá mais dinheiro que eu vou fazer mais coisa. Então, os fundos imobiliários, eles geram um valor que financia a construção civil, os loteamentos. O fundo imobiliário, ele contribui diretamente para a economia real. Não é indiretamente, através disso aqui. Não, é diretamente, né? Eu não sei se o Thiago quer colocar. O CRI, você gira, pega mais dinheiro, faz mais coisa. É uma forma de você alavancar até a construção civil, tá? Eu prefiro mais tijolo. A gente precisa até falar sobre isso, que é um tema polêmico. Mas os fundos de papel servem para você dar vazão, dar mais liquidez para o mercado de construção. Então, quando você decide pegar 5, 10, 15, 20, cirão da massa, sei lá, 35% do rendimento dos fundos imobiliários, você automaticamente vai desincentivar um pouco mais o setor, vai ficar menos atraente, menos pessoas vão investir para garantir uma aposentadoria melhor e menos empresas vão conseguir recursos para manter essas construções, ativos reais e tal. Então, não sei também até que ponto o próprio mercado de fundos imobiliários pode, não só via lobby, que eu acredito que já exista, mas via propaganda, divulgar esses dois valores, que eu não sei se tem uma outra categoria de ativo que contribua tanto diretamente para isso, quer dizer, para a pessoa e para a sociedade como veículo de investimento diretamente na construção civil, que é o setor que mais emprega, né? É o setor que mais emprega. Então, essa vantagem, cara, é incrível. Entendeu? Mas, bom, isso dito, fala. Não, acho que até agora ficou. Depois houve uma mobilização do mercado, eu particularmente também participei um pouco dela, né? Dado que o Clube FI lá já reúne 300 mil investidores, né? Uma comunidade grande também. Agora acho que talvez ficou um pouco mais difícil passar, né, essa tributação. Não sei se está olhando algum plano de governo, alguma coisa nesse sentido. Você acompanha também a parte macro e política, né? Todos estão falando que vão tributar, mas também estão falando. Porque pega bem na hora da eleição você falar que vai tirar dinheiro de alguém que não seja da própria pessoa. E são 2 milhões de investidores de fundos imobiliários, né? Para a gente é muita gente. Mas existem 200 milhões de pessoas que não são investidores de fundo imobiliário. Então fica bacana pra cacete você falar, olha, gente, tem aqui uma turma que está ganhando muito dinheiro e não está dividindo. Então acho que durante a campanha todo mundo fala isso. Na hora que acabar a campanha, esses caras têm noção de que é um dinheiro que pode ir para a sociedade. Eu, se fosse eleito por alguma coisa, tentaria fazer o contrário, né? Como é que eu aumento esse mercado aqui? Porque é um mercado que ajuda muito a sociedade. Então, eu acredito o seguinte, uma reeleição, eu não sei se vai trazer uma taxação dos dividendos, tá? Talvez, se for taxar ali em 10, 15... Acho uma besteira, porque o mercado de fiagro é um bebezinho, por exemplo, você tem que cuidar dele, amamentar, ver ele andar, né? Então, já vão dar um tapa no moleque. Eu acho complicado, pode desincentivar. Aí eu acho que esse governo, então, caso reeleito, taxaria um pouquinho ou não taxaria. Outros governos que têm chance, porque não tem muita gente com chance, né? Que seria o Lula ou o Ciro, aí sim eu acredito que taxariam nessa faixa de 20% para começar. E o que me preocupa não é só o começar com 20%. É que depois que abrir a porteira, meu amigo, depois que você criou e botou uma taxa para aumentar lá na frente, é muito mais fácil, né, Thiago? Então, você criou, quanto é? É 20. Morreu. Pode ser 25. Fica muito mais fácil você dar uma canetada e falar, agora mudou. Para tanto, aí você destrói todo o mercado. Então, eu acho que o mercado tem que estar unido e tem que estar fazendo essa propaganda, não no sentido de falar algo que não é verdade. Propaganda no sentido de validar, de falar o que acontece, qual é a realidade dos fundos imobiliários, para que serve esse tipo de coisa. Então, eu acho que uma reeleição tem chance de não taxar. Agora, Bolsonaro e Ciro, acho muito difícil não taxarem, porque eles vão querer dinheiro para fazer outras coisas, o que é uma pena. Bom, e aí agora eu acho que você entrou até num ponto aqui, Charles, que era, você falou assim, dá outra discussão, mas eu queria entender um pouco da sua percepção. Você tem alguma preferência em relação a tijolo ou papel? Como que é o seu olhar? E hoje, até na sua carteira, como que está a sua alocação?
Tá, vamos lá. Ainda bem que está mais para o final da live, porque senão a galera ia saindo, ia ficando com raiva de mim, né? Porque quem gosta muito de fundo de papel fica meio puto comigo. Eu tenho preferência por fundos de tijolo. Por quê? Porque durante muitos anos eu trabalhei com crédito. Então é aquela história. O cara que já teve um restaurante de comida aquilo, quando vai comer no restaurante dos outros, lembra como é a cozinha às vezes. Então, por ter trabalhado com crédito, eu prefiro fundos que não são de crédito, tá? Por quê? Porque eu estou comprando um crédito que eu não consigo analisar direito. Ele vem ali com um carimbo para mim. Então, como eu trabalhei muito tempo com isso, eu queria ter mais informações, queria ter mais coisas. Então, volto a falar, um mercado muito bacana, mas o de tijolo eu consigo ter mais clareza. Basta para mim aqui, tipo, XPML, tá aqui. Quais são os shoppings, quantos inquilinos tem, quanto paga. Eu não preciso olhar muito crédito. Tá aqui. O VISC, 19 shoppings, assim, assado. Outro que está aqui, o SDIL, que é um fundo que eu tenho bastante, que eu gosto, porque ele tem ativos que são próximos da cidade, que é o last mile, que a gente chama, né? São ativos que estão muito demandados. Você ter galpões logísticos próximo da entrega. Pô, todo mundo que compra aqui, né, Mafê? A gente compra no Mercado Livre, na Shein, Shopee, qualquer coisa, a gente quer entrega no mesmo dia, quer entrega no dia seguinte. Isso demanda um tipo de ativo logístico diferente, ativo próximo das cidades. Então tem um fundo que tem isso. Eu consigo analisar o fundo de tijolo com maior clareza. Eu entendo o que está acontecendo. Um fundo que tem um prédio na Faria Lima. Como é que está a Faria Lima hoje? Puta, ia ser só home office. Agora está todo mundo voltando. Então, o que deve acontecer com esse ativo daqui a 3 anos? Provavelmente o aluguel vai ficar mais caro. É uma lógica que você vai seguindo. No papel, eu não consigo entender tanto essa lógica. E por ter trabalhado com crédito, eu gostaria de analisar mais, mas não tem esse tempo e tudo. Só que eu acho que é um excelente veículo porque ele compra essas dívidas, faz todo o giro. Então eu tento ter dentro da minha carteira, agora deve estar aí uns quase 30 em papel e 70 em tijolo. Então não é que eu não... Já foi uns 40 de papel. Então não é que eu não quero, mas eu prefiro o papel o tijolo pelo entendimento que eu tenho do mercado e pela facilidade. O HTMX, que eu falei, o mercado de São Paulo ficou fechado 2 anos para evento. Né, Thiago? Não teve nenhum evento em São Paulo. Hotéis fechados. Fundo criou uma dívida lá, R$3 por cota, ao próximo dia. Agora São Paulo inverteu. Eu vou muito para São Paulo, eu estou morando em Alphaville, né? Mas quando eu fico em São Paulo, eu fico 2 dias em hotel e tal. Não dá, não tem hotel em São Paulo. Você liga, se for na mesma semana, não tem hotel. As diárias explodiram. Um hotel que eu pagava 600 está 1.200. Então, se existe um fundo de hotel e o mercado explodiu, teoricamente, o que pode acontecer com esse fundo? A receita dele vai aumentar, ao longo dos anos ele vai melhorar. Então, o racional do fundo de tijolo, normalmente, ele é mais fácil. Não é que vai dar certo, mas é que normalmente ele é mais fácil. Fundo de shopping, HSML, VISC. O que está acontecendo com o mercado de shopping? Passou uma dureza, os fundos tiveram inadimplência, tiveram que dar desconto. O que está acontecendo agora? As pessoas voltaram para o shopping, estão passeando, querem ir ao cinema. Top Gun foi a maior bilheteria do ano. Provavelmente a gente vai ter uma venda boa no final do ano, que ainda vai ter Copa do Mundo. As pessoas vão para a praça de alimentação ver, dependendo do horário que for. Vai ter feriado em dia de jogo. As pessoas vão para o shopping, porque nem todo mundo gosta de ver futebol em casa, né? Nem todo mundo tem a disponibilidade. O shopping tem um ar-condicionado. Lá fora tá um verão louco. Se aqui for um verão animal de novo, sábado, domingo, as famílias vão para o shopping para curtir aquele ar-condicionado, passear. Algumas não compram nada, as outras pagam um estacionamento. Então a tendência do shopping é ser melhor do que os últimos 3 anos. Isso vai se refletir no pagamento. Então, para mim, fica muito mais fácil entender o que acontece no tijolão, o FIB11 lá, que é em Joinville. Porra, ele concentra um pedaço do PIB de Santa Catarina. Os portos estão aumentando. É Porto de Navegantes, é Porto de Itapoá, novos aeroportos, concessão do aeroporto de Joinville, concessão do aeroporto de Floripa. Cara, se toda a região no entorno de um centro logístico está crescendo, nos próximos 5 anos esse centro logístico vai crescer. A beira da BR-101
que é onde passa todo o trânsito de mercadorias entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Quer dizer, essas variáveis são mais fáceis de entender. Um fundo de papel, tá bom, tá lá, CRI, AAA ou AB, eu entendo, mas eu entendo mais o tijolão lá, sabe? O prédio aí que você tá na Faria Lima, 3 andares vazios, mas todo dia você vê alguém andando lá, olhando o andar, você fala, puta, uma hora esses caras vão alugar, entendeu? Então, eu entendo melhor o tijolo, mas nada contra o papel, tá? O tijolo, ele acaba sendo mais fácil de visualizar, né, ele é Muito mais, físico, muito mais. literal. E até uma provocação, acho que para alguns desses gestores dos fundos de papéis trazerem mais informações também nos relatórios gerenciais, né, tem alguns ali que realmente ficam até aquém, eu acho que é uma bela provocação aqui para o próprio mercado, né. Não, mas aí você clica no site do fundo, tem a imagem da obra do loteamento. Porra, é uma obra lá de 2015, a foto da obra. Pô, eu quero uma câmera ao vivo, eu quero live, eu quero, entendeu? Eu quero clicar lá e dormir vendo, para pegar no sono vendo a imagem do meu terreno lá, que tem o CRI, entendeu? Então, eu acho que o mercado está se desenvolvendo, tá? Isso tudo está acontecendo agora, e essas discussões são muito positivas. O cara que reclama demais é positivo, o cara que não reclama nada é positivo. Quanto mais discussão, grupo, gente falando, melhor, e está chegando investidor. Então, esse é um ponto interessante e um ponto também para a gente ter cuidado. Por mais que eu brinque, é legal que esse fundo paga de qualquer jeito, outro fundo paga de qualquer coisa. O mercado inteiro precisa cuidar para que não exista nenhuma hecatombe, que nada possa prejudicar o mercado, entendeu? Meus caros, vamos para um pinga-fogo aqui? Topa, Charles? O Charles já deu algumas indicações das preferências dele, mas vamos só contextualizar tudo isso, bate-bola rápido mesmo. Eu falo uma pergunta, você responde, complementa se for necessário. Vamos lá? Para fechar aqui esse panorama maravilhoso que o Charles passou para a gente em vários temas, desde a trajetória dele como investidor, passando pela análise dele e a perspectiva para o mercado de fundos imobiliários. Bom, vamos lá, Charles. Um fundo de papel. KNCR11. Quem não tem é louco. Mas não é uma recomendação, que eu não posso recomendar nada. Exatamente, e vale reforçar isso aqui, né? Não é uma recomendação, são as preferências dos ativos do Charles que serve para ele, não necessariamente serve para outros investidores. Um fundo de logística. SDIL11. Por quê? Porque ele tem essa característica do last mile, de você ter bons ativos, apesar de que ele tem pouco, ele tem 5 ativos, mas é Rio, Minas e São Paulo, no last mile, né, de você ter a entrega ali, a 30 quilômetros das capitais. É um fundo que precisa crescer, obviamente, né? Quem quer alguma coisa maior pode pegar um GGRC11, de repente, tem bons inquilinos também, mas eu gosto muito do SDIL11 por essa característica do last mile. Fundo de shopping. VISC11. Uma questão já de muito tempo que eu tenho, acompanho, gosto. Ele é muito diversificado, ele tem uma quantidade enorme, muito maior, por exemplo, que o HSML11, então o VISC11. Fundo de fundos? Tem 2 que eu gosto muito, mas vamos do HFOF11, porque também é um fundo muito grande, muita liquidez, tamanho dele é enorme, gira a carteira, e eu gosto de fundos, apesar de muita gente achar que você vai pagar duplicado a taxa, eles têm acesso a coisas que a gente não tem. Então, enquanto a gente está aqui conversando, eles estão olhando as melhores oportunidades do mercado. Então, se eu não posso chegar até as melhores oportunidades do mercado, eu quero investir em quem pode. Entendeu? Boa. Um fundo de escritório? VINO11. Porque ele tem uma característica de ter bons imóveis novos, tem uma concentração agora, mas ele tem parte da concentração que é na própria administradora, gestora dele, e é uma empresa reconhecida, muito boa, e eu acho que ele pode, daqui a pouco, elevar alguns pagamentos, elevar o pagamento do aluguel, né? Do aluguel dos ativos, tá? Foi um fundo que eu gerei na minha carteira, eu vendi ele em janeiro, porque ele ia parar de pagar um valor que não era recorrente, ele deu uma despencada, eu comprei, então é um fundo que eu também tenho um carinho, que eu ganhei muito dinheiro com ele. Boa.
Um fundo, acho que você até já deu a dica aí, mas um fundo de um segmento alternativo. Ah, porra, HTMX. Eu poderia até falar o FLMA, porque ele tem escritório e hotel também, para não falarem, porra, só fala do HTMX. Mas o HTMX ele tem essa característica de ser de um segmento diferente. Hotel Ibis, esses hotéis de evento, eu chamo de hotel de evento. Nem ele chama assim, mas é o hotel de evento, né? Teve o XP Expert, né, Mafê, que foi um evento animal, 3 dias lotados. Mas da mesma forma que está tendo evento de finanças, a gente ficou 2 anos sem ter evento de nada. Agora está tendo evento de tudo. É casamento, até evento de separação acho que deve estar tendo. É supermercado, é evento de padaria, cara, evento de de geek, da galera nerd. São Paulo está tendo evento toda hora. O trânsito está um inferno. O trânsito infernal também já é reflexo disso. Hotéis, eventos e as pessoas voltando para os escritórios. São Paulo não é o Rio. O Rio de Janeiro tá uma merda. O Rio de Janeiro estava com 40% de vacância em imóveis comerciais. São Paulo não. São Paulo tem essa vocação para crescer. E você não sobe um prédio do dia para a noite, tá? Eu até estou sendo injusto com fundos de lajes comerciais. Eu acho que tem bom mercado, até estou tentando analisar alguns que têm 20%, 30%, 40% de vacância, mas é um trabalho que eu ainda estou fazendo, ainda não completei, que eu acredito no longo prazo, tá? Mas seria o HTMX11. Boa, melhor negócio com FIIs? HCTR11, comprar com um dia lá da queda absurda e depois vender com uns 20% de alta, acho que um mês depois ou um mês e meio. Cara, 20% em fundo imobiliário ganhar 20% em fundo imobiliário é um negócio que só quem está no mercado entende, cara. É muito dinheiro, entendeu? Não é a mesma coisa que 20% em ações ou cripto. E o pior negócio com FIIs? Quasar Agro e o Betral11 lá. Investir porque eu sou entusiasta, mas eu vou continuar entusiasta porque esse entusiasmo são investimentos pequenos e eu tenho que participar. Como é que eu vou falar de algo que eu não participo? Então, começou Fiagro, eu vou entrar no Fiagro mesmo que eu fique com o pepino, né? Já que é agro, Boa. né? Eu entrei em Fiagro e fiquei com o pepino na mão, tá lá. Um livro Cadeia para produtiva investidores? toda. Um livro para investidores? Para entender, que ajuda a entender até fundos imobiliários, pai rico, pai pobre. Você tem que entender o que é um ativo e o que é um passivo. Use os imóveis a seu favor. Só que, para encerrar essa parte, né? Você não precisa de um imóvel para ganhar dinheiro com o imóvel. Com R$10 você ganha, R$10 literalmente. Então não é que você vai ler o Pai Rico, Pai Pobre e vai esperar 20 anos para comprar o seu imóvel e ter uma renda. É que você vai ler o Pai Rico, Pai Pobre, vai abrir uma conta na Rico ou na Clear e mês que vem você vai ganhar alguns centavos já de dividendo, que mês que vem, né? Não é promessa, você pode ir lá fazer que vai dar certo. Melhor filme sobre investimentos? O Lobo de Wall Street, para você aprender a não ser enganado. E para fechar, o mercado não brinca com você. Fala. E para fechar, Dinamite ou Romário? Cara, o Dinamite foi muito bom para a história do Vasco, mas eu vi o Romário ganhar vários campeonatos, né? E eu ia a todos os jogos do Vasco, era outro time, né? Hoje a gente é só sofrimento. E Romário. Tá certo. Mafê, você tem pergunta também para o Charles? Eu quero finalizar aqui também com uma pergunta que ele sempre fala. Então, quem não investe em FII é louco? Quem não tem fundo imobiliário é louco, cara. E também eu quero, só para a gente finalizar, queria que você deixasse um recadinho para quem está começando, uma mensagem, alguma dica que você dá para quem está começando a investir, principalmente também nos fundos imobiliários. Eu acho que vai com calma, porque o investidor, ele às vezes fica 20 anos sem investir nada, e aí descobre que tem investimento, tem 100 mil na poupança, ou ganhou uma herança, ou vendeu uma casa, e ele acha que vai resolver a vida dele como investidor em 1 mês, 2, 3. Então, você recebeu uma herança, você está ganhando dinheiro a mais e tal, calma, começa a investir ali. No caso dos fundos imobiliários, seleciona 5 fundos imobiliários, segmentos diferentes, investe. Ah, mas eu consigo comprar 10. Calma, porra, compra 5, espera o mês seguinte, você vai receber seus dividendos, aí você vai investindo. Faça disso uma caminhada, um negócio gostoso, não vai se meter logo a sair correndo. Então,
Pô, você está começando a investir, é uma maratona, sabe? Treina um pouquinho, vai devagarinho, faz devagar, que você não vai se machucar. Eu acho que é ir devagar. Muito Boa, bom. ótimo, ótimo. Tenho certeza que a nossa audiência, nosso investidor aqui do Liga de FIIs, adorou aí as dicas, as análises e as expectativas do Charles. Charles, só para finalizar, daí as suas arrobas, né, para o pessoal que todo mundo Opa. conhece já, mas é sempre bom reforçar aí. Onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais? YouTube, Economista Sincero. Eu também tenho um podcast, sou host junto com o Pitmoney, Lucas Pitmoney, Os Economistas. No Instagram, charles.vix, com um W, tá lá verificado que tem muito fake. Mercado financeiro tem que tomar muito cuidado, verifiquem. Ninguém pede dinheiro no mercado financeiro. E agora, entrando pesado no TikTok também, charles.vix, com um W. Entrando pesado lá, hein, galera. Esse ainda não está verificado. Talvez, quando você for entrar lá, já vai estar. Bacana. O Charles que sofre no Instagram a concorrência do Thiago Tuque, forte concorrência. Thiago, muito obrigado também e até a próxima. Valeu, Ayrton, obrigado aí de novo. Boa noite. Charles, obrigado pela tua participação. Com certeza foi um bate-papo muito interessante aqui. Mafê também, boa noite. E não esquece, pessoal, de me seguir lá também no Instagram, o @ThiagoOtuque. E você, Mafê, quem quiser te seguir, Me encontra, então, também no Instagram, @mafeviolati, com 2 T's e I no final. E aqui no Liga de FIIs, toda terça-feira, às 19 horas, importante falar. E também na série Renda Extra Imobiliária do Infomoney. Então, pessoal, lá tem várias dicas importantes para quem está começando também a investir em fundos imobiliários. Acho que excelente ponto de partida para começar a entender um pouquinho dos fundos imobiliários. E um prazer estar aqui hoje, juntamente com meu colega de programa, o Thiago Tuque, receber a presença ilustre do Charles, trouxe muito conteúdo legal. Obrigada, Charles, mais uma vez pela participação e obrigada, Wellington. eu agradeço também a participação do nosso investidor, da nossa audiência. Monitoramos todas as participações aqui. Na próxima edição do Liga de FIIs, a gente dá um feedback para ninguém ficar aí no prejuízo. Quem não deu seu like, ainda dá tempo, deixa seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal e toque no sininho para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão aqui no Infomoney tiver início. Muito obrigado, pessoal. O Liga volta semana que vem. Até lá.